Olá, tudo bem? Nós estamos felizes mais uma vez aqui juntos, né, através do vídeo, para falar um pouco mais a respeito dessa nossa classe de cristão contagiante. Espero que até aqui você tenha aproveitado e tenha te levado a refletir, né, a praticar aquilo que você aprendeu até aqui. Nós estamos felizes de poder estar dando mais um passo nessa aula com você. E aí, Henrique, tudo bem? Tudo certo. Mais uma vez estamos aqui, aula 2, Cristão Contagiante. Estou muito feliz de estar mais uma vez servindo você, podendo estar compartilhando a palavra de Deus, estar crescendo também no conhecimento de Deus, estar junto com o Ivan. As nossas conversas aqui antes da gravação é a melhor coisa para mim e que mais uma vez você seja edificado por meio do conteúdo que a gente vai falar aqui. Amém. Pode começar, Ivan? Vamos lá, vamos em frente. Vamos lá. Hoje na aula 2, na aula 1 a gente viu as técnicas, a gente viu os valores, a missão da nossa igreja, aqueles 4 pontos importantes: Deus, nós, Jesus Cristo e você, a pessoa que está ouvindo a mensagem. E hoje a gente vai para a aula 2, começa com um versículo ali, se tu quiser acompanhar na apostila. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, que a gente esteja preparado, como a gente falou na primeira aula, para aproveitar a oportunidade de jogar a bolinha e acertar na cesta, né? Daí tem uma frase ali: o evangelismo que se faz, diferente do evangelismo como fruto do que se é. Aqui no PowerPoint a gente tem: fazer evangelismo é diferente de ser um evangelista. Seria isso, Ivan? A diferença de saber quem somos e por isso fazermos, ou fazer porque a gente tem dúvida do que a gente é, né? Exatamente. E também pela questão de saber que evangelismo é algo que nós naturalmente fazemos por sermos cristãos, que não é uma coisa que dá para terceirizar, deixar para que o pastor Joel, que é o pastor de missões, faça, e que os missionários façam, que outros evangelizem, porque isso é uma tarefa. A tarefa normalmente é delegada para alguma pessoa. Mas, na verdade, a missão Cristo delegou para todos nós, porque é fruto daquilo que nós somos, não já o que a gente tem que fazer, né? Como a gente falou na aula de adoração também, né? Quando a gente falou de adoração, não é o momento de adoração da igreja, é a nossa vida como adoração. Aí agora trazendo para a questão do evangelismo, não seria um momento de evangelizar, mas uma vida de evangelismo, né, Ivan? Exatamente. Fugir desse dualismo de ter uma parte da nossa vida que é dedicada a Deus e uma parte da nossa vida que a gente chama de secular, onde parece que Deus não está fazendo parte. Na verdade, quando a gente se torna cristão, não importa o que você esteja fazendo, trabalhando, estudando, ouvindo música, estando com a sua família, fazendo compra no supermercado, tudo requer de você uma conduta do que você se tornou. Você é um cristão, você dá testemunho em tudo, né? Amém. Segunda a sexta, eu vivo minha vida e domingo é do Senhor, né? Infelizmente, isso é uma visão que acabou ficando muito difundida entre as pessoas, mas é uma visão distorcida do Evangelho, não é isso que Cristo propôs para nós. Né? Não é o que Deus espera. Amém. Uma 100% de obediência a Ele, né? É isso aí. Na aula 1 a gente falou dos 4 pontos. Então, os pontos principais que a gente sempre, quando for evangelizar, a gente vai ter que falar daqueles pontos. A gente falou de técnicas de evangelismo, mas agora, na segunda aula, a gente vai falar do melhor, a melhor forma de evangelizar, talvez a mais efetiva, a que mais funciona, né, Ivan? Que é o seu testemunho, o meu testemunho, o testemunho do Ivan, a história da nossa vida, o que aconteceu com a nossa vida, o que Jesus fez na nossa vida é a maior fonte de passar a mensagem de Jesus da melhor forma possível. Foi assim que o Evangelho chegou até nós, através do testemunho dos apóstolos, dos discípulos, de quem viveu com Jesus naquela época. E hoje nós estamos aqui, a bola está com a gente tem que contar a história também. E daí, na apostila, vocês têm ali a sua história pessoal. E daí a gente tem ali um conselho, né? Pregue
o que Cristo fez com você, o que Jesus fez na sua vida, seja pessoal. Daí, Ivan, eu estava pensando, a gente podia contar um pouco do que Deus fez com a gente de maneira simples para exemplificar, para que eles também possam ajudar no raciocínio de como eles contar a história deles, né? Perfeito. Acho uma excelente ideia. Eu já ouvi o teu testemunho, mas é sempre bom ouvir de novo. Pode começar? Pode ser. Eu, na verdade, me converti ainda jovem, graças a Deus por isso. Eu costumo dizer que em não tivesse me convertido, talvez eu não estivesse mais aqui. Não dá pra gente dar certeza, mas é muito provável. Era uma daquelas pessoas que antes de conhecer a Cristo não tinha pavio, não era nem questão de ter pavio curto. Era uma pessoa que facilmente me irritava e facilmente perdia o controle, não tinha domínio próprio, e muitas vezes eu acabava partindo para a via de fato, né? Eu acabava brigando mesmo. Muitas vezes briguei no trânsito, não tenho orgulho disso, mas era a minha história. E eu imagino se isso tivesse continuado, era muito provável que alguém tivesse encontrado alguém armado, alguma coisa do tipo, e eu já não estivesse mais aqui, porque realmente era ridícula a minha conduta. E quando eu conheci a Cristo, né, num momento da minha vida em que as coisas estavam bem, que tudo caminhava bem, mas eu sentia um vazio, algo que não me satisfazia, por mais que eu buscasse, desde cedo eu buscava. Tive em várias religiões, em várias escolas filosóficas, em tudo aquilo que as pessoas comumente buscam, até um dia em que eu acabei conhecendo a Cristo através de um amigo de escola, e que naquele dia mesmo, perguntando para ele a respeito, tive um sonho, e com ele, que a resposta estava com ele, e quando eu fui conversar com ele, ele me falou que ele era cristão. E aí eu falei para ele como eu fazia, eu me tornar cristão, ele me levou na casa do pastor da igreja. A gente saiu da escola e fomos para lá à tarde. Lá o pastor falou para mim a respeito de Cristo, eu aceitei Jesus, me converti. E desde então minha vida mudou a tal ponto que hoje, quando eu conto em detalhes a minha história, muitas pessoas olham para mim e falam assim: nossa, Ivan, eu não consigo imaginar você sendo essa pessoa que você contava antes de Cristo. E aí é legal porque essa é a prova de que realmente há uma transformação de vida, né? A todos aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. Então hoje, graças a Deus, a minha vida é outra. Amém. Então tu conheceu quando tu era jovem, Iva? Eu conheci quando eu era jovem, fiquei na igreja por um bom tempo. Depois, por uma série de decisões erradas, num momento difícil da minha vida, eu me afastei da igreja. Fiquei 10 anos fora da igreja, não fiz nenhuma loucura, continuava lendo a Bíblia, continuava orando, mas eu dava ouvido para uma vozinha que falava no meu ouvido que eu não era merecedor de estar na igreja. E eu fiz isso, eu dei ouvido para essa voz, até que um dia eu tomei a decisão de retornar para a igreja. A melhor decisão que eu tomei na minha vida. E aí pude aproveitar tudo aquilo que Cristo já tinha deixado à minha disposição e que eu não tinha decidido me apropriar até então. Então hoje eu consigo viver uma vida alegre, feliz. A pior decisão na minha vida foi ter me afastado da igreja, a melhor foi ter voltado. Amém. Paulo vai dizer, né, os benefícios que Cristo nos traz, né? Então, a minha história, eu vou tentar ser um pouco diferente, porque o Ivan já conhece minha história. Eu sou um menino até vou cuidar o tempo, né? Porque é uma das coisas que a gente tem que cuidar, é o tempo, quando vai contar o discurso. Porque como é que tem aqui na apostila? Tem dois problemas, né? Fazer o cristão falar e fazer ele parar. Fazer ele parar. Ser direto ao ponto. Bom, eu sou um menino do Guajuviras, né? Nasci no Guajuviras, aqui o bairro de Canoas, talvez o pior bairro de Canoas. Não sei se Matias, o Guajuviras, que tá no pé de igualdade ali. Vim do Guajuviras, um bairro de origem pobre. Nasci em 92. Meus pais são cristãos desde o momento que eu nasci. Os meus avós se converteram, né? Os meus avós estavam na fundação da igreja, o Luiz e a Edith, os pais do meu pai. E eu lembro que
quando eu tinha uns 10 anos, eu me decidi de me batizar, né? E me batizei e tudo, mas eu não fazia muito sentido, assim, a questão do batismo pra mim. E eu me lembro que a minha mãe, muito usada por Deus, me perguntou por que que eu tinha me batizado depois de um evento que eu tinha pecado, né? Não convém entrar no detalhe aqui. Eu gostaria muito de entrar em vários detalhes aqui. Minha mãe perguntou por que que eu tinha me batizado e aquela pergunta entrou no meu coração e me veio um arrependimento e eu fui pro meu quarto chorar. E quando eu tinha 10 anos foi o primeiro encontro que eu tive com Deus mesmo, assim, eu realmente senti a presença de Deus. Mas como o Ivan falou, foi passando os anos, comecei a namorar, comecei a namorar muito cedo. Não foi com a Jéssica, né? Comecei a namorar antes dos 18 anos, fui indo por um caminho, e sempre continuando na igreja. Aí em 2009, quando a gente voltou para a igreja de BFC, a gente estava em outra igreja, me veio esse conflito de namorar ou não namorar antes dos 18 anos, né? Porque é uma coisa que a nossa igreja tem muito forte, esse conselho de namorar para casar, né? E eu tava namorando por namorar. E logo eu fiz o raciocínio, cara, tem alguma coisa errada na minha vida. E daí eu deixei de namorar, daí agora não vou mais namorar nunca mais, daquele jeito que a gente é meio impulsivo, né? Em 2009, daí 2012, quando eu tinha 20 anos, eu tive uma segunda experiência com Deus, assim, num retiro de adoração da igreja. Senti a presença de Deus muito forte. E agora estou esperando para 2022, né? Que é de 10 em 10 anos eu tenho uma experiência com Deus. Então, tô esperando chegar a data aí. Mas o que que acontece? As diferenças que eu vejo na minha vida. Eu não tinha um propósito, eu não tinha um objetivo de vida, eu não tinha o porquê viver, eu não tinha o pra que viver, eu não tinha um PDVM para poder auxiliar, eu não tinha uma igreja para poder servir, eu não tinha um ministério de adolescentes para poder ajudar, eu não tinha uma mensagem para anunciar, eu não sabia o que era pecado. Então eu vejo que a transformação que Deus me deu na minha vida foi na maneira de pensar, na maneira de ver o mundo, na maneira de conversar, na maneira que eu cuido do meu relacionamento com a minha esposa, com a minha filha agora, com os meus pais, com vocês, com o Ivan, com o serviço. A minha vida foi transformada porque Deus me mostrou qual era a sua vontade e agora a minha vida ou se dobra à vontade dele ou eu desobedeço. Então eu tenho que deixar o Espírito agir na minha vida, cada vez mais negar a inclinação da carne, para que eu continue nessa... Então, o depois de Cristo, né? Teve uma conversão ali eu sempre digo assim, 2009, 2010, que foi quando eu comecei a pensar a minha vida. Então, desde lá eu venho me convertendo todos os dias nessa busca, nesse alvo, para avançar, né? Acho que seria isso, Ivan. A gente entrou um pouco na segunda parte aqui. Então, a melhor arma que você tem, que você que está assistindo nosso vídeo aqui, a nossa aula, é o seu testemunho. E o seu testemunho tem que estar afiado, tem que estar preparado, como a gente começou, né? Que vocês estejam preparados para dar a razão da esperança da fé que há em vocês. E daí tem algumas dicas ali, ainda está no PowerPoint ali. As dicas não faça um discurso. Use pequenas doses da sua história, do seu testemunho, e seja ousado. E eu acredito que o Ivan tem alguma coisa para falar na parte do não faça um discurso, né, Ivan? A questão de ouvir primeiro, né? Ou, na verdade, você começa a contar o seu testemunho, ou muitas vezes você vai dar o seu testemunho baseado em prestar atenção no outro. Uhum. Né? Então, hoje, quando eu encontro uma pessoa que fala assim, eu não consigo, eu perco a paciência muito rápido, coisas que eu falava no passado, né? Eu não tenho pavio curto, sou muito estourado, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair, coisa desse tipo. Eu uso isso como um gancho. Então eu viro para a pessoa e falo assim, puxa vida, eu no passado já fui como você. Mas eu percebi que isso me afastava das pessoas em vez de me aproximar, isso trazia prejuízo em vez de ganho. E aconteceu algo na minha vida que me mudou completamente. E hoje eu tenho domínio próprio, hoje as coisas são mais difíceis de me tirar do sério. Hoje eu não sou mais uma pessoa violenta que vai às vias de fato.
Então, hoje eu tenho uma vida melhor. E 99,9% das pessoas me perguntam, tá, mas o que aconteceu? Uhum. E aí começa o meu testemunho. É o ponto de contato, né, Ivan? É o ponto de contato, exatamente. Tá atento não só para falar e o tempo todo e a pessoa ficar muda te ouvindo, mas é criar formas de que a pessoa interaja com a tua história e se interesse por ela. Que é Jesus assumiu a nossa forma de ser humano para se colocar nessa posição de reconhecer, de ouvir o que as nossas queixas, se aproximar da gente. E às vezes a gente quer se colocar numa posição superior de talvez virar pro lado e querer julgar e querer ser um moralista. E o que o evangelho nos chama é, cara, percebe a tua situação de pecador, de necessitar da salvação. Se tu foi salvo, beleza, mas tu foi salvo e agora tu tem que falar dessa posição de pecador para todo mundo em que tu estava, não te vangloriar por isso e fazer uma ponte para que a pessoa atravesse o mesmo caminho que tu atravessou, né? A apostila fala aí a respeito de você utilizar como recurso as perguntas também, né? Então, você possa fazer perguntas de uma maneira inteligente para forçar a pessoa, ou para estimular, seria melhor dizendo, a pessoa a interagir com você e que você possa colocando, então, o teu testemunho em doses para conduzindo a pessoa para o objetivo que você quer, que é levá-la a reconhecer Cristo como Senhor e Salvador. Amém. Aí tem uma frase ali do Thomas Mears Wolff, aquele que tem uma experiência não está à mercê de um homem que tem apenas um argumento. Eu penso muito, quando eu vejo essa frase, aquela do cego, né? Os fariseus questionando ele. Cara, eu não sei, eu só sei que eu não enxergava e agora eu vejo. Agora eu vejo. Quando a gente tem uma experiência com Jesus Cristo, e realmente é um fato que as pessoas, como o Ivan tá falando, cara, eu era muito irado. Agora a gente olha o Ivan é uma mãe, né, Ivan? Cara super calmo. Eu, como eu falei, não tinha um objetivo na vida, não tinha um propósito. Hoje me sinto realizado, me sinto cumprindo um propósito muito maior do que eu, muito maior do que os 80 anos que eu vou viver aqui. Consigo me ver dentro desse propósito de Deus. Então, diante dos fatos, a gente não consegue refutar as verdades, né? Eu acho que essa é a ideia dessa frase, né, Ivan? Exatamente. Quando a gente estava escrevendo a apostila e essa frase foi colocada, ela foi colocada nesse sentido e dentro desse escopo. Ou seja, quando eu falo que era uma pessoa que chegava a ser violenta e hoje não sou, isso é um fato, não importa a opinião. Quando eu estou falando de argumentos, a pessoa pode concordar ou não concordar, mas se eu estou falando de fatos, aí não tem como a pessoa ir contra. É o fato da minha vida. A não ser que meu testemunho mostre algo diferente. Se o meu testemunho ele é consistente com o que eu estou falando, não tem como ir contra. Agora, é importante também aqui fazer uma ressalva. Não quer dizer que a sua experiência se torne a única forma correta ou a gente ter teologia em cima dela. Ou seja, eu começar a achar que se a pessoa não passou a ser alguém calma, então ela não se converteu. Né? A experiência não é nesse sentido. Nem sempre, né, mano? De testemunho, entendeu? Nem sempre 1 mais 1 nem tudo é 1 mais 1, né? É isso aí. Nem tudo é binário. Eu queria dizer isso, mas pra quem não sabe, binário é 0 ou 1. Ou só tem 0 ou só tem 1. Às vezes não é isso. Então é que a gente esteja percebendo que para um pode ser 10 anos, para outro pode ser 5 segundos, para outro pode ser uma vida inteira, para o outro 2 anos. Então o processo da santificação, da salvação, a salvação não, mas a santificação, ela vai conforme o que a gente tem deixado o Espírito Santo agir, o quanto a gente tem nos despido do velho homem, como Paulo vai dizer, e deixar o Espírito agir nas nossas vidas. Mas a gente não pode fazer esse julgamento precipitado, porque quem vai julgar é o próprio Deus, né? Nesse sentido. É isso aí. Beleza. Daí depois diz assim, né? Pra gente organizar o nosso testemunho. Vai ter uma tarefa, a gente fez isso enquanto a gente estava falando. Depois, se tu quiser voltar no vídeo, você vai ver que o Ivan falou o testemunho dele, eu falei o meu. Um momento disse o que era a nossa vida antes de Jesus,
o momento da nossa conversão e o que hoje aconteceu nas nossas vidas e hoje tem esse reflexo, né? Que seria depois de Cristo. Você vai ter um desafio que o Ivan vai falar, né, Ivan? Exato. Na verdade, nós estamos falando tudo isso para dizer para você que nós queremos ouvir o seu testemunho. Isso. É isso que nós queremos. Mas eu quero te tranquilizar, se você nesse momento pensou, ai meu Deus do céu, vão me pedir um vídeo. Nós vamos pedir que você grave um vídeo de 2 a 3 minutos contando o teu testemunho. Mas a ideia desta aula é justamente ajudar você a fazer isso. Então eu quero primeiro tranquilizar o seguinte, quem vai ver esse vídeo vamos ser nós não vamos publicar o seu vídeo. Isso. Né? Primeira coisa. Segundo, nós não estamos preocupados com a produção do seu vídeo. Se a iluminação é boa, se a roupa que você está usando é azul ou amarela, não estamos preocupados com nada disso. Nós queremos o conteúdo do teu vídeo. E como qualquer exercício, o que nós queremos, o nosso objetivo com isso é, primeiro, fazer com que você exercite contar a sua história. Isso. Depois nós vamos aproveitar para conhecer um pouco mais da sua história. E em terceiro, nós vamos individualmente, quando for o caso, dar um feedback dando dicas de como você pode melhorar ainda mais o efeito que a tua história pode causar nas pessoas com essa ferramenta poderosa que é o teu testemunho. Amém. Então, e aí nós vamos te dar algumas dicas agora durante o restante da aula. A gente vai abrir uma atividade lá no Google Classroom para tu postar o vídeo lá. Aí as dicas que tem, Ivan, aqui na apostila, né? É ter um tema, seria o ponto de contato, talvez. Ter um miolo fácil de repetir. Terminar sempre uma resposta. Usar uma passagem bíblica. São dicas, né? Não necessariamente todas têm que ser usadas, né? Perfeito. Linguagem. Lembre-se de ser você mesmo. Seja breve. A sequência, com prática, você será capaz, que é a questão do treino, né? Tem uma sequência. E deixe a outra pessoa no primeiro lugar. Interaja com ela, não faça um discurso, não seja um monólogo, né? Esses são as dicas. Uma dica importante também é você evitar os jargões, o evangeliquez, né? Aquilo que a pessoa, para nós, tem sentido, mas que a pessoa vai acabar não entendendo nada. Então, um exemplo para você saber, assim, eu ter chegado na IBFC, para mim, acabou acontecendo quando eu fui numa reunião de um GC, mas, na verdade, só vim ter plena convicção, entendimento do que aconteceu ali nas aulas do PDVM. Já falou GC, IBFC e PDVM. Não faz o menor sentido para quem está ouvindo, então cuidado com jargões. Ou como diz em 1 Coríntios, capítulo... Aí a pessoa, como assim? O que é isso? Né? Exatamente. Então, seja simples, é contar o que aconteceu com você. O legal é que, assim, o ser humano, naturalmente, ele se atrai por histórias. A gente vê isso, séries, novelas, as grandes bilheterias do cinema, a gente gosta de ouvir história. Você tem que se lembrar que nós fazemos parte da maior história de amor que já existiu na face da Terra. A história de um Deus que nos amou a tal ponto de entregar a própria vida por nós. Então você tem a melhor história para contar, a tua história é única, só você pode contar a tua história, ninguém conhece mais a respeito da tua história do que você, nenhuma pessoa conhece mais, então aproveite isso, né? Aproveite isso como ferramenta a favor do reino. Isso. E a comunicação, o jeito de falar, o jeito de contar a história é o que vai fazer a pessoa querer te ouvir, né? Se é autêntico, se aquilo é real na tua vida, os teus filhos vão ouvir, o teu esposo, tua esposa, teus parentes vão querer ouvir o que aconteceu contigo. Quem estiver próximo, teus amigos. E outra coisa que nós temos que levar em consideração é o fato de que a prática aperfeiçoa tudo. Então, se você tentou uma vez e achou que não ficou tão bom, não tem problema, faz de novo. Você vai ver que depois da segunda, terceira tentativa, você já vai estar fazendo bem. E aí, quando você treina fazer bem para gravar esse vídeo, você vai perceber que é muito mais fácil quando você estiver com uma outra pessoa, porque você já treinou, você já ordenou isso na sua cabeça, na sua mente. Você já sabe como encadear, né, as ideias, como dar uma sequência lógica para as coisas. Então, fica muito mais simples, muito mais fácil para você poder usar isso na prática, no dia a dia. Amém. Então, acredito que era isso.
Muito obrigado. Uma boa semana novamente, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus, como diz aqui no nosso slide. Que Deus abençoe você. Até a próxima aula. Amém, Ivan? Amém. Fiquem com Deus. Glória a Deus. Amém.